Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu autorizar artistas em eventos de arrecadação em campanhas políticas. No entanto, segue proibida a execução de showmícios, ou seja, comícios apoiados por cantores e atores para as eleições de 2022. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Lucas Lazari. Lucas, bom dia. Na prática, como que vai funcionar essa história de comícios durante as eleições? Bom dia aos ouvintes e aos internautas. O Supremo Tribunal Federal, nessa semana, julgou um processo com dois pedidos, como você muito bem colocou. O Supremo não autorizou os showmícios, ou seja, os comícios com participação de artistas se apresentando nesses eventos. A ação pedia que, nos casos em que os artistas não recebessem cachê, eles estivessem autorizados a participar animando esses eventos eleitorais. O Supremo negou esse pedido, mas o Supremo autorizou o pedido de que nos eventos de arrecadação de recursos, ou seja, naqueles eventos em que as campanhas organizam para arrecadar fundos, para se financiar, que nesses eventos os artistas possam se manifestar. O Supremo, na verdade, reafirmou o precedente do Tribunal Superior Eleitoral do ano passado, um processo, inclusive, que eu tive a honra de atuar como advogado, em que o TSE, no ano passado, autorizou que Caetano Veloso se apresentasse um evento em que os ingressos foram revertidos para as campanhas da Manuela Dávila e do Guilherme Boulos. Então, o Supremo referendou a posição do TSE, que permite a participação de artistas em eventos de arrecadação de recursos, ou seja, naqueles eventos em que as pessoas, para participar, precisam pagar, mas impediu a participação dos artistas nos comícios eleitorais, que são aqueles eventos em que as pessoas vão sem precisar pagar ingresso. Perfeito. Doutor, de qual forma o senhor acredita que devam acontecer possíveis confusões ou controvérsias a partir dessa nova determinação? Eu acho que essa nova determinação ela traz um pouco de segurança jurídica ao processo eleitoral, porque, por exemplo, no ano passado, quando se fez um evento de arrecadação de recursos com a apresentação de um artista, no caso do Caetano Veloso, duas instâncias da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul tinham impedido o evento. Posteriormente, o TSE autorizou o evento e agora, com o Supremo Tribunal Federal chancelando a posição do TSE, traz segurança jurídica quanto a esse ponto. E o Supremo, ao negar o pedido dos showmícios, dos comícios com participação artística, também, de certa forma, concordando ou discordando da posição do Supremo, traz segurança no sentido de que as pessoas, de que os políticos e os artistas sabem exatamente o que podem e o que não podem fazer no pleito de 2022, o que até o pleito de 2020 havia uma controvérsia muito grande e, portanto, uma insegurança jurídica. Doutor Lucas Lazari, e se caso o artista quebrar essa regra, qual que é a punição? A lei não... Se o artista quebrar a regra, no sentido de durante um comício, ele que pode, a lei permite que o artista participe do comício, que o artista no comício se manifeste, que o artista no comício diga que está apoiando o seu candidato. Mas se durante o comício, por exemplo, ele resolver se apresentar, ou seja, ele resolver, se for um cantor, por exemplo, que estiver lá em cima do palanque, discursando, algo que a lei o autoriza, mas se ele for passar disso e se apresentar musicalmente, a lei não prevê uma sanção específica, mas isso pode ser enquadrado como abuso de poder político ou econômico, que a punição vira tanto para o artista quanto para o candidato. E, doutor, como saber quem vai ser considerado artista nessa lista aí dos proibidos de participar de campanhas nessas condições, especialmente nos showmícios? Por exemplo, influenciadores, como separar e definir o artista? Esse é um dos grandes argumentos de quem defendia a liberação dos showmícios, porque justamente a arte não é algo que a gente possa colocar dentro de uma caixinha e dizer, olha, esse é artista e esse não é artista, mas digamos que o influenciador digital, o trabalho dele não é um trabalho como é tão fácil de auferir como o trabalho de um músico, por exemplo, que se cantar, se saberá que está participando de um evento, de uma apresentação artística. Nada impede que o influenciador digital suba no palanque e discurse em favor de alguma candidatura, porque não há como se enquadrar isso em uma vedação na lei eleitoral que
que impede a participação do showmício. Começou a balançar a tela porque o meu gatinho começou a encostar aqui na cama, peço desculpa. Sem problemas. Doutor, mais uma questão assim que causa um pouco de estranheza. Será que essa decisão ela pode ser mudada até 2022 para as eleições? Porque o artista ele pode pedir uma nova revisão ao STF, dizendo, olha, eu preciso fazer o comício, eu preciso fazer esse showmício. Existe essa possibilidade? Não, porque esse processo ele foi julgado naquilo que no direito nós chamamos de controle concentrado, ou seja, é quando o Supremo é demandado não por um recurso, sim por uma ação direta no Supremo para tomar uma posição, e essa posição ela gera o que a gente chama de efeito vinculante, ou seja, todos os tribunais do país, a partir de hoje, estão obrigados a seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo tomou posição num efeito vinculante. Eu acho que poderá no futuro os artistas voltarem a participar de showmícios, mas isso terá que acontecer mediante alteração legislativa, ou seja, será necessário que o Congresso Nacional aprove uma lei permitindo. Não há mais tempo hábil dessa lei ser aprovada para as eleições de 2022, porque nós estamos a menos de um ano dessa eleição, mas eventualmente para a eleição de 24 e 26 seria possível que o Congresso alterasse a lei, mas o Supremo, depois de tomar a posição via, que nós chamamos de controle concentrado, ou seja, via uma ação direta de inconstitucionalidade, ele já tomou sua posição, então não é mais possível que se demande o Supremo pedindo para o Supremo tomar uma nova posição sobre o assunto. E o senhor acredita que, doutor, venham outras medidas partindo do Supremo ou de outras instâncias, autoridades, com relação às eleições nesse sentido? Eu acho que certamente o Tribunal Superior Eleitoral terá que regulamentar as regras da eleição de 22. Eu acho que, por exemplo, nas questões que envolvem os eventos de arrecadação de recursos, o Tribunal Superior deve trazer algumas regulamentações, porque hoje nós entendemos, já está pacificado, de que o evento de arrecadação de recursos é uma coisa e o showmício é outra, justamente pela finalidade, porque o evento de arrecadação tem como finalidade arrecadar fundos e o comício tem como finalidade arrecadar votos, ou seja, atrair apoiadores e atrair eleitores. Mas há algumas questões que eu penso que o TSE deve regulamentar sobre o tema, que é, por exemplo, se nesse evento de arrecadação, o que pode ser feito nesse evento de arrecadação, se o artista só pode se apresentar, ou como um evento de arrecadação que só estarão presentes pessoas que adquiriram ingresso, seja, pessoas que já são apoiadores daquela candidatura, por que não permitir o artista de discursar, de manifestar a favor da candidatura? Por que não permitir um candidato discursar nesse evento de arrecadação, já que é um evento fechado, em que teve acesso apenas as pessoas que adquiriram ingresso? Eu comento isso porque no evento do ano passado, em que o Caetano Veloso se apresentou, por cautela se sugeriu ao artista que fizesse um show comum, como um show normal fosse. Mas eu penso que o TSE deve, quando forem editadas as resoluções para as eleições de 22, se debruçar sobre esse assunto e deixar mais explícito o que é permitido e o que não é permitido nesse tipo de evento, que agora já não se tem mais dúvidas de que é permitido que seja realizado, agora que o Supremo chancelou aquela posição do TSE do ano passado. Doutor Lucas Lazari, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, muito obrigado pelas informações. Seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Manhã.